Olá, tudo bem? Eu me chamo Larissa Gomes, pode me chamar de Lari. Eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga histórico-cultural, especialista em clínica histórico-cultural, sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista pela PUC e atualmente atendo na clínica e sou pesquisadora. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que é muito caro para mim, a construção social do boom diagnóstico tardios em mulheres autistas, porque eu também sou uma mulher autista e eu gosto muito de falar sobre classe, raça e gênero, através do materialismo histórico dialético e de uma perspectiva feminista marxista. Caso você queira saber um pouco mais sobre a minha formação, é só pausar essa imagem e dar uma olhadinha, tá bem? Mas eu não vou perder muito tempo nesta questão. A gente tem coisas mais interessantes para falar, como sobre os objetivos, né? Os objetivos dessa aula, que inclusive foi uma palestra que eu dei, um congresso de interdisciplinaridade na avaliação do autismo. E essa palestra tinha o intuito de debater essas três questões, né? Compreender o aumento de diagnósticos tardios de mulheres autistas, né, como um fenômeno social, histórico e político, identificar a influência do patriarcado da classe e da raça na invisibilização das mulheres autistas e reconhecer a importância de análises interseccionais na prática clínica e social. Para a gente entender classe, raça e gênero no patriarcado, entendendo, né, que isso que eu digo, né, o objeto de estudo é que a construção social do boom de diagnósticos tardios de mulheres autistas é defender que a avaliação do espectro autista ela tem que ser feita considerando a interseccionalidade. E o que seria essa interseccionalidade que a gente tem que considerar? A interseccionalidade ela é um conceito que descreve como diferentes formas de opressão, desigualdade social, como gênero, raça, classe, sexualidade, deficiência, entre outros, se cruzam e se sobrepõem, influenciando a experiência de vida das pessoas. Em vez de analisar cada fator isoladamente, a interseccionalidade reconhece que essas categorias estão interligadas e que as múltiplas discriminações podem se combinar, criando fórmulas únicas de exclusão e vulnerabilidade. Ou seja, para a gente pensar, né, a avaliação do espectro autista dentro de um contexto que valoriza a ideia de interseccionalidade, é entender que para avaliar um indivíduo, a gente tem que estar prestando atenção no gênero, na raça, na classe, na sexualidade, entre outras coisas. Mas você deve estar se perguntando o que é, né, que o sistema patriarcal tem a ver com tudo isso. Calma lá, vou tentar chegar nesse argumento, tá? O Estado, né, ele foi moldado e desenvolvido na forma do patriarcado. O que isso quer dizer, né? Que a construção de uma sociedade capitalista ela se deu a partir da hierarquia do privilégio de classe, né? Que elas são orgânicas ao funcionamento do Estado. Entendendo o Estado não enquanto aquele que defende a classe trabalhadora, nós, mas sim os direitos da burguesia, né? Os interesses da burguesia. E aí, por mais que aparentemente, né, um discurso mais difundido entenda que as coisas são naturalmente assim, essa construção foi histórica, né? Esse período ele foi estabelecido como um evento, né? Mas que se desenrolou durante 2.500 anos, né? Então, entender a sociedade, né? Entender um conceito de patriarcado como um movimento histórico que durou tanto tempo, quebra essa ideia, falsa ideia, né? De que, por exemplo, papéis de gêneros são naturais. A divisão social, né, do trabalho, ou a divisão social do trabalho feminino e do trabalho masculino, é de certa maneira natural, por questões biológicas, enfim. E aí a Gerda Lerner, no livro A Criação do Patriarcado, que inclusive indico super que vocês leiam, ela vai explicar que o patriarcado, no caso, é um sistema onde os homens detêm o poder a partir da subordinação das mulheres.
E aí a ideologia, né, a história como ela é contada, ela tenta falsear essa realidade de uma maneira para deixar mais entorpecido, digamos assim, ser mais facilmente aceito. E aí quando a gente vai falar sobre ideologia, né, não poderia deixar de retomar, não sei especificamente como se fala essa palavra, estou disléxica, ao Marx e o Engels. No livro A Ideologia Alemã, eles vão retomar aquela famosa frase, né? Na realidade, eu que vou retomar aqui a famosa frase deles, né? As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Minha cachorra tá latindo. Para, Rafaela. Ou seja, a classe, né, que detém o poder material, ela é dominante na sociedade. E especificamente, quando a gente diz dominante, é que, tipo assim, a expressão, né, das relações materiais vai se dar através do interesse dessa classe. Então, essa classe é que difunde especificamente a história que ela quer contar, né? E sempre é uma história que, eu posso dizer, beneficia, né, a burguesia. E o que é que isso tem a ver com autismo, né? Quando a gente vai analisar o autismo, a construção da descrição do autismo, a gente percebe que o Kanner e o Asperger, né, eles interpretavam o autismo sob uma ótica essencialmente masculina. E chegaram a descrever o quadro como um excesso de traços considerados masculinos, né, que seriam racionais, frios, lógicos e sem empatia. Diferenciando das mulheres, que seriam mais emocionais, mais. Qual o termo usar? Seriam mais da emoção, né? Que elas, de certa forma, não teriam uma capacidade tão lógica, assim, né? Seriam mais influenciadas pelos sentimentos, por exemplo, né? E a racionalidade, ela meio que essa noção de racionalidade, né? Ela não permite, né, que as emoções também sejam ali colocadas. Rafael. Quando vocês escutarem essa criatura, ela está brincando com essa outra criatura. Por isso que há um barulho, né, filha? Vai fazer zoada pra ela. Agora pelo menos o pessoal sabe que tá fazendo zoada com a gente. Me perdi. Sim. Aí, enfim, né? Quando a gente vai pensar sobre o contexto histórico, a gente entende que o Kanner e o Asperger, eles eram homens brancos, dentro de um contexto, né, privilegiado, que inclusive, né, retomando a história, o Asperger, ele contribuiu, né, com os nazistas. Inclusive, muitas pessoas que foram diagnosticadas com a falecida síndrome de Asperger, que já não é mais utilizada, entendendo o autismo enquanto um espectro, elas não gostavam de algumas pessoas que sabiam da história, né, do Asperger, não gostam de serem denominadas dentro dessa síndrome, exatamente porque ela carrega o nome de uma pessoa, né, que tem uma contribuição histórica não muito agradável. Ou melhor, não muito humana, né? E vamos falar um pouco sobre essa consequência dessas visões, né? Visões patriarcais, no caso. Uma delas é o apagamento das mulheres autistas. Por associar o autismo ao modo masculino de ser, né, a pesquisa desses homens focou quase exclusivamente em meninos, levando à invisibilização e subdiagnóstico de mulheres autistas, cujos traços se expressam de formas diferentes. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente é um candidato à humanidade, como fala o Vygotsky, né? Como assim um candidato à humanidade? Se o bebezinho nascer e a gente jogar ele lá, provavelmente ele não vai sobreviver se a gente jogar ele sozinho. Mas com o cuidado de pessoas adultas, minimamente ele vai ser mediado pela cultura, né? Então, se ele nasce com um sexo biológico, né, masculino, ele vai ter determinações, delimitações muito específicas. E se ele nasce com sexo relacionado, né, à genitália que a gente chama de feminina,
ele vai ter uma delimitação também extremamente oposta. Entendendo que homens, por exemplo, são mais dados à liberdade e mulheres não. Né? E aí, o que é que isso causa? Se especificamente o que determina é a construção de gênero, e as pessoas ensinam a gente a performar conforme esse gênero, se uma criança autista, né, ela nasce como um menino biologicamente, assim, falando, ela vai ser socializada como um menino. E aí, essa criança, ela provavelmente vai ter uma maior liberdade de expressão e até uma maior tolerância dos adultos às suas expressões do que comparado com uma menina que nasce com traços femininos, de uma genitália feminina, por exemplo. E aí, por que é importante delimitar isso? Porque, por exemplo, as meninas, hoje se entende que elas têm uma maior camuflagem social. O que seria essa camuflagem social? Uma necessidade socialmente produzida de suportar, digamos assim, de se regular de outras formas. Por exemplo, se os meninos podem ter seus estimes, né? Isso no campo ideal, tá? Ter seus estimes, poder, de certa forma, demonstrar quando estão especificamente desregulados, quando estão entusiasmados. Mulheres não podem. Então, ela vai camuflando socialmente para o que é socialmente aceito, né? Vai camuflando os sintomas, necessidade de suporte para o que é socialmente aceito. Enquanto meninos, às vezes, podem se expressar de uma maneira mais direta, né? Mais real. E aí, nas mulheres, isso produz a camuflagem social, né? Que a gente vai chamar também de mascaramento, um mascaramento maior, digamos assim. Interesses mais internalizados, com hipersensibilidade afetiva. Para além disso, né, essa construção de um modelo patriarcal de mente, que entende a racionalidade vista como ideal masculino, classificando como superior, e o autismo sendo essa versão do extremo oposto, né, quase que patológica, entendendo já como uma deficiência dessa racionalidade, a própria concepção do autismo, ela foi atravessada, né, durante muitos anos e ainda se perpetua por essa ideologia de gênero. Né? Se a gente pensa que, como Marx fala, né, que o indivíduo de direito, o indivíduo ideal é o homem e é o homem burguês, como é que eu pego essa forminha que cabe para essa pessoa e tento aplicar ela para todas as outras? Obviamente que os traços, né, autísticos manifestados vão ser diferentes, porque quando a gente fala de uma mulher ou quando a gente fala de uma pessoa trans ou de uma pessoa não binária, a forma dela se portar no mundo, as possibilidades dela de como ela vai estar no mundo, vão promover características distintas do autismo. O autismo é um espectro, mas socialmente a gente é ensinado, digamos assim, através da linguagem, da realidade, a como expressar, né? Então, necessariamente, não vai ser a pluralidade, né, do autismo que vai estar ali descrita. Infelizmente, seguindo uma lógica patriarcal, a ideologia de gênero e a posição do homem na sociedade foi determinante para entender especificamente como o autismo se dava em meninos e não na pluralidade do ser humano em geral. E aí é muito importante que a gente fale, inclusive, que antes mesmo do Asperger, né, em 1944, e do Kahneman, em 1943, descreverem o que hoje chamamos de autismo, a psiquiatra infantil Sukareva, uma médica russa judia nascida em Kiev, já havia publicado em 1925 um estudo detalhado de 6 meninos com traços que hoje se enquadram no transtorno do espectro autista. O que é que isso quer dizer? Isso especificamente, né, quer dizer que a Sukareva, muito antes do Asperger e do Kenner, né, começarem a estudar sobre o autismo, ela já tinha feito seu artigo
intitulado As Psicopatias Esquizoides na Infância, que descrevia crianças com isolamento social, comportamentos repetitivos, interesses restritos, dificuldade de interação e linguagem peculiar. E explicava que essas crianças apresentavam alta inteligência associada a dificuldades motoras e uma forma de pensar extremamente lógica e rígida. Os estudos da Sukareva, eles são semelhantes, galera, aos critérios atuais da CM5, né, que foi feito em 2013. Na realidade, lançado em 2013. Se em 1925, 26, ela já estava ali, né, perto de da lapidação, né, que o autismo precisou ter durante muitos anos para chegar numa lógica descritiva, mais humana e mais plural, né, do que é o TEA nas suas diferentes manifestações. Se ela não tivesse sido silenciada pela história, a gente provavelmente teria uma produção muito maior e muito mais fidedigna sobre o autismo do que a gente tem hoje. E aí, meu povo, essa semelhança, né? As semelhanças que estão lá implícitas no trabalho da Sukareva, ela antecipa quase que integralmente a descrição moderna do autismo. Tipo assim, comparando o trabalho dela daquela época, é basicamente o que a gente está conseguindo entender hoje. E ela já estava fazendo isso 20 anos antes do Asperger e do Kanner. O Kanner, não sei, enfim, gente. Ou seja, o apagamento da Sukareva, né? O fato do seu trabalho ter sido esquecido por décadas, em parte por ser mulher judia, soviética e por ter publicado em russo e alemão, que são línguas menos estudadas pela comunidade científica ocidental, fez com que a gente perdesse muito do que a gente poderia ter produzido, né? Inclusive tem essa injustiça histórica, né, do trabalho dessa mulher não ter sido divulgado como deveria ter sido, dada a importância, dado inclusive o pioneirismo. E aí, né, a gente chega nessa ideia. Com tudo isso, a gente percebe que o apagamento, né, da Sukareva, ela lembra que as marcas do patriarcado e do racismo, elas estão engendradas no modelo de produção e se espraiam no campo da ideologia, da cultura e dos valores. E é sempre importante, né, essa fala da Cisne é perfeita, entender que as relações sociais de sexo não são isoladas ou meramente individualizadas entre homens e mulheres, mas elas são estruturantes, assim como os conflitos de classe e raça. Com isso, eu defendo que o número de diagnósticos tardios de mulheres, né, em mulheres no caso, é um fenômeno social e histórico. Esse aumento que ocorre, ele não é por causa que agora estão tendo mais mulheres autistas, estão nascendo mais mulheres autistas, não. Esse aumento ocorre porque antes os diagnósticos foram baseados exclusivamente em modelos masculinos, brancos e de classe alta. E aí o patriarcado, ele é o que determina, né, o que é normal e acabou por invisibilizar experiências diversas, dentre elas, né, a experiência de mulheres dentro do espectro. Mas aí, essa naturalização, né, do patriarcado a uma construção da subordinação feminina, além de invisibilizar as experiências das mulheres autistas, ela também, no caso, define quem pode falar sobre si e quem é falado pelo outro. Quando a gente para estudar, né, sobre Rafa tá me desconcentrando. Rafa, para, filho. Quer vir pro braço da mamãe? Quer vir? Vamos lá de novo. Patriarcado e apagamento. O patriarcado, galera, ele naturaliza a subordinação feminina e invisibiliza a experiência de mulheres autistas. A estrutura epistêmica define quem pode falar sobre si e quem é falado pelo outro. Se a gente parar para pensar, até hoje são as pessoas que
analisam, né, os pesquisadores que analisam o autismo, que descrevem. A gente tem poucas produções de pessoas autistas falando sobre autismo. E aí, mulheres autistas, elas desafiam o poder patriarcal ó, para poderem nomear suas experiências. Por que isso acontece? Porque preste atenção. Se o diagnóstico, às vezes, ele é muito mais voltado para as comorbidades, e aí eu tô falando exclusivamente com psicóloga clínica, muitas das mulheres que chegam para mim na clínica, que são autistas ou estão se descobrindo autistas, elas primeiramente foram diagnosticadas pelas suas comorbidades. O que isso quer dizer? Que elas são mais facilmente diagnosticadas como bipolares, com borderline, com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, toque, entre outros que podem, de certa forma, estarem ali ligados às comorbidades que estão associadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. Mas não conseguem chegar à raiz da questão, né? Que seria, no caso, a falta de um diagnóstico, né, que pensasse elas dentro do espectro. Então, assim, para as mulheres chegarem até a avaliação, elas têm que, inclusive, questionar, né? Puxão. Elas têm que, inclusive, questionar o que é ou não, assim, de certa forma, esse poder médico. Porque se o médico chega para você e diz, não, você é bipolar, você tá com toque, mas especificamente o diagnóstico nunca faz sentido, parece que tem outra coisa por ali, mas o médico mesmo ou outro profissional não consegue chegar àquela avaliação, é extremamente silenciador, digamos, né? Que trate de certa forma alguns sintomas, que no caso são comorbidade, mas que nunca chegue a uma explicação realmente do total, né, da totalidade. Ah, por que eu tenho essa comorbidade? Mas ela ocorre por causa de quê? Às vezes nunca faz sentido. Por isso que muitas pessoas, inclusive, dizem que o diagnóstico do TEA ele é libertador, porque parece que agora sim faz sentido. Vamos lá. Aí os critérios diagnósticos, né, historicamente eles foram baseados em meninos cis brancos. E as mulheres aprenderam a camuflar, sorrir e agradar como estratégia de sobrevivência. E é quando eu falo essa questão, né, bem caixa alta. Como estratégia de sobrevivência, é explicitamente porque as mulheres, elas são... como é que eu posso dizer? Elas sofrem um silenciamento, né, brutal, que é uma violência, da sua forma de se expressar e até da sua expressão do sofrimento mesmo. Às vezes, quando uma menina precisa se regular, né, através de algum estímulo, né, seja dança, seja especificamente outras questões, ela é colocada como você não pode fazer isso, tem que se comportar como menininha, né? E aí às vezes o peso social, né, essa demanda social de se comportar como mulher, de ter um comportamento socialmente aceito, ela é uma forma, né, a pessoa vai encontrando formas de controlar o seu comportamento como uma estratégia de sobrevivência social e não como uma forma de desenvolvimento que dê conta da sua necessidade de suporte. E aí, né, nesse sentido, os diagnósticos errôneos, às vezes tratando mais as questões de comorbidade, nunca chegando à raiz da questão, reforçam a medicalização e a invisibilidade. Né, no sentido de que, historicamente, alguns outros transtornos que são, de certa forma, né, mais associados a mulheres, eles trazem aquela noção de mais emocional e menos racional. É uma questão muito complexa para me elaborar, mas é isso daí. E aí, indo para dados, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano postou, como fosse no Instagram, publicou esse estudo, que ele é bem abrangente, ele é de 2022. E nesse estudo, eles demarcam pela primeira vez que
em todas as classes sociais, étnicas e raciais, o autismo ocorre. E que, embora ele seja 3 vezes mais comum em meninos, pela primeira vez mais mulheres foram diagnosticadas. Esses dados são muito importantes e eles corroboram com um censo, né, que pela primeira vez ocorreu aqui no Brasil, demonstrando que 2,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com autismo no Brasil. E por mais que não exista grande diferença entre as grandes regiões, é importante a gente perceber um gargalo socioeconômico no diagnóstico. Como assim? Como visto, né, inclusive em países que a gente traz aí os Estados Unidos como comparativo, no Brasil a prevalência é maior entre pessoas brancas do que entre pessoas pretas e pardas. E a taxa de escolarização das pessoas autistas é 36,9% maior do que da população em geral. O que isso quer dizer? Tecnicamente, né, a gente pode fazer uma análise lógica dessa questão e entender que se a pessoa tem mais escolarização, talvez ela tenha mais acesso. Então, são pessoas que têm mais acesso que estão tendo diagnóstico, acesso ao diagnóstico. Então, quer dizer que a população mais pobre não está sendo avaliada e diagnosticada. E se ela não está sendo avaliada e diagnosticada, e a maior parte da população pobre é preta e parda no Brasil, então quer dizer que esse número deveria ser maior. Você ia entender? E aí, por mais que esse número pareça alarmante, 2,4 milhões de pessoas, né, seriam autistas no Brasil, ele não é real, porque o número é muito maior, né? Mas a gente não está conseguindo diagnosticar essas pessoas. E aí, para ir, né, de certa forma, concluindo o pensamento, o boom de diagnósticos ele é um fenômeno político e histórico. Essa construção, assim, espero que eu tenha conseguido explicar. E que eu vejo como muito importante o papel das redes sociais pós-pandemia, inclusive, e os coletivos autistas. Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas autistas falando sobre autismo. Isso é muito importante porque sai só do processo de descrição das outras pessoas típicas enquanto pesquisadores e coloca muito mais a pessoa autista falando do autismo. Então, cria espaço de escuta e nomeação de sofrimento. A melhor qualificação profissional, né? Hoje em dia, a galera que está se formando, às vezes já tem um acesso direto a uma noção do autismo que é muito mais real e menos preconceituosa e delimitada patriarcalmente. E também, digamos que alguns profissionais, né, embora a maioria ainda precise de uma reciclagem, alguns já fazem um processo de reciclagem, né, que é essa especialização contínua. Mas acredito que a coisa mais importante mesmo é o maior acesso à informação. Com a pandemia, a gente foi tendo mais discussões relacionadas à saúde mental, né? O que aumentou, digamos assim, o acesso à informação. Obviamente que, enquanto psicóloga, eu tenho que alertar para essa questão de, ok, nem tudo que você vê no Instagram, no TikTok é especificamente autismo, né? São descrições corretas. Às vezes tem um viés ali muito grande. Mas o acesso à informação em si, ele também é bem maior hoje. E aí, né, é importante a gente pensar que a classe influencia o acesso a diagnóstico e tratamento, principalmente pensando lá aquele dado, né, de que pessoas pretas e pardas, elas, embora sejam diagnosticadas, sem a maior parte da população, provavelmente não estão tendo acesso ao diagnóstico por causa de questões socioeconômicas, né? E se elas não estão tendo tratamento, se elas não estão tendo diagnóstico, provavelmente também não estão tendo tratamento, ou seja, o suporte necessário. O que condiz, né, explica no caso, que o Brasil sofre uma questão de racismo estrutural, que, por exemplo, invisibiliza mulheres autistas. Muitas mulheres, inclusive, se descobrem autistas com o diagnóstico dos seus filhos, né? É uma questão, assim, que se repete na literatura. E o diagnóstico, ele acaba sendo um reflexo das condições sociais, simbólicas e ideológicas. Ou seja, a partir do contexto onde aquela pessoa se insere, e aí a gente vai pensar em interseccionalidade, ela vai ter mais ou menos chance, tanto de ter a informação de que talvez ela seja autista, quanto como
ser vista por um avaliador enquanto a pessoa está dentro do espectro ou não. Para concluir, eu gosto de trazer essa frase da Sisley, que é uma feminista marxista perfeita, que ela fala: o entendimento dessa sociedade. Ai, calma. O entendimento dessa sociedade exige compreender que as classes sociais não são meras abstrações, mas sim relações sociais que envolvem antagonismos inscritos em uma materialidade de corpos reais que possuem sexo, sexualidade, raça e etnia. Ou seja, para a gente estar entendendo o autismo, né, de uma forma mais plural, a gente tem que estar entendendo interseccionalidade, tem que ter uma leitura de mundo total, né? Embora todos nós sejamos alienados de alguma forma específica, é importante que os profissionais tenham uma capacidade de discriminar questões como sexo, sexualidade, raça, etnia, classe econômica, enfim, para conseguirem entender, né, especificamente como os traços do autismo eles aparecem no ser humano no geral. Essas são as referências. Caso vocês queiram acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só me seguir no Instagram, PC Larissa Gomes PHC, ou na minha empresa. Essa, inclusive, é a iniciativa do Psicologia para os 99%. A gente tem uma. A gente, quando eu digo eu e o meu companheiro, né? A gente tem uma perspectiva de que a educação, né, a informação, a psicoeducação, ela é extremamente importante para a classe trabalhadora e que ela tem que ser acessível. Então, esse vídeo, inclusive, assim, por mais atrapalhada que eu seja, e aí estou aqui tentando não me cobrar muito, né, de ser aquela pessoa que vem aqui e fala tudo bonitinho, mas tentar não fazer esse trabalho tão pesado, pelo contrário, ele é um projeto muito bonito. Então, estou aqui abertamente, assim, com a tentando lidar com a ansiedade, que eu não gosto de falar em público, embora eu esteja falando comigo em uma câmera. Mas o fato de eu ser dislexa e autista às vezes me traz alguns prejuízos que vocês provavelmente vão ver durante o acesso dessa aula. E talvez eu tivesse que ter me explicado. Explicado? Não. Falado sobre isso no início do vídeo, aí eu teria ficado menos ansiosa, mas estou explicando agora. Mas enfim, isso não me impede de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigado pela atenção. Sigam o meu Instagram profissional e o Instagram da nossa empresa. Espero que essas informações tenham ajudado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.